Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei quando é que você vai estar assistindo, ouvindo esse podcast, mas eu quero que você se sinta muito à vontade. Estou realmente muito feliz pela tua presença aqui. Não sei como que você chegou, mas eu espero que você seja extraordinariamente abençoado pelo que nós temos aqui. Se você não ouviu ainda os episódios anteriores, eu te convido a, terminando este episódio, você ir lá e dar uma olhada nos episódios anteriores para que você também seja alcançado. Se você não me segue no Instagram, siga lá, @JoãoXavier_7, @JoãoXavier_7, porque lá conteúdo é postado diariamente. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado e abençoado pelo que a gente tem postado lá. Tenho tido muitos feedbacks a respeito dos conteúdos, tenho tido muito feedback a respeito das mensagens e tem sido realmente grandioso o que Deus tem feito por nós e através de nós, certo? Essa mensagem é a primeira parte de uma série de 3 partes, onde a gente vai destrinchar basicamente aqui um dos evangelhos que a gente encontra nas escrituras, que é o evangelho de João, no capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo extremamente poderoso, onde nós encontramos diversos ensinamentos diferentes dentro de um mesmo capítulo. Lembrando que a Bíblia não é mais apenas um livro de autoajuda, um livro de coaching ou um livro de uma venda. Ele é um livro que traz sim verdades absolutas e indiscutíveis. Não é uma parte da Bíblia que é inspirada, não é um trecho da Bíblia que foi usado, não é porque ela foi escrita por homens que ela não seja a própria palavra de Deus. Ela mesma se traz, e se a gente for para a história e estudar a história das Escrituras, você vai entender como que esse livro é um livro essencialmente sobrenatural e como que ele está disposto, através desse livro, como que nós temos a chance, a porta e a janela de reconectar, de encontrarmos Deus e o que Ele tem para nós através da Tua Palavra. Não é o culto ao livro, mas é usar o livro com o propósito para o qual ele foi colocado para nós. Entende? Aqui João capítulo 6 traz algumas histórias, traz alguns ensinamentos que falam muito ao nosso coração. E hoje especificamente a gente vai falar de 3 princípios que nós temos que ter para sermos relevantes ainda em nossa geração. A nossa geração carece de boas referências, a nossa geração carece de bons estímulos, a nossa geração carece de bons relacionamentos, a nossa geração carece de porquês. É uma geração que se pergunta o porquê. Antigamente, se você perguntar aí para os seus avós ou para os seus pais, você vai perceber que eles passavam às vezes 30, 40, 50 anos dentro de uma mesma empresa. E esse tempo de vida útil trabalhando dentro de uma mesma empresa, só um exemplo, foi diminuído demais. Por quê? Porque hoje a gente vive numa geração que estuda demais o porquê. Não obedece uma ordem por obedecer, mas ela quer entender o porquê daquele negócio, o porquê daquele princípio. E o empreendedorismo vem crescendo também demais aqui no nosso contexto de Brasil. Além disso, certo? Então hoje a gente vive numa geração diferente, uma geração que já nasceu, que passou pela imersão digital. A próxima geração já está nascendo no digital. Então existem alguns princípios que nós precisamos entender. Como que dentro dessa geração eu consigo ser relevante, eu consigo passar a mensagem, eu consigo ter alguma autoridade para conseguir me conectar e comunicar para essa geração. A gente vai entender 3 princípios importantes que nós temos para que isso aconteça. João capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Observa isso. Grande multidão seguia Jesus pelos sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Observe esse princípio, tanto espiritual quanto prático. As pessoas seguem outras por causa dos seus resultados, por causa das tuas superações. Não é simplesmente pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pela mensagem, pela sua aparência, é pelos frutos que você tem colecionado. Eu te pergunto, quais frutos ou quais resultados você tem colecionado na sua família? Quais frutos ou qual resultado você tem colecionado na sua vida profissional? Qual fruto ou qual resultado você tem colecionado na sua vida emocional? Será que você é uma pessoa equilibrada? Será que você é uma pessoa empreendedora? Será que você entendeu a sua responsabilidade para com a sua família? Que frutos você tem cultivado, que frutos você tem mostrado? Porque esse mesmo Jesus que vai contar a história dele aqui, ele diz
Pelos frutos os conhecereis. Quando eu falo fruto, eu falo de resultado. Eu estou falando para você viver dentro de uma cultura absurda que nós vivemos hoje, que é a cultura do resultado. Não é nada disso. Viver apenas pensando e matutando o resultado. Não é apenas visualizando o que o resultado pode trazer ou viver à custa dos resultados. Não é isso. Sabe, isso aí sacrifica famílias, isso aí sacrifica ministérios, isso aí sacrifica a nossa saúde mental. Não é apenas isso. Mas o que eu estou falando para você é para você fazer uma auto-reflexão e dizer aonde estão os teus resultados. Porque multidões seguem pessoas que têm e que cultivam e que promovem grandes e extraordinários resultados. Faz sentido isso para você? Faz sentido você pensar que sim, Deus olha o nosso coração, mas se nós formos para a palavra, você vai perceber que Jesus, quando ele ia crescendo, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Por mais que Deus veja o seu coração, o homem tem os seus resultados. Ninguém quer saber quantas horas você passa em oração. Ninguém quer saber quais versos da Bíblia você decora, você tem de cor. Mas as pessoas se interessam muito a saber o que Deus tem feito através de você. Essa é a grande diferença. Não adianta você conhecer toda a doutrina e não colocar em prática. Não adianta você conhecer toda a doutrina sem antes dar espaço para que o Deus da doutrina ele haja. Não adianta você conhecer toda a Escritura sem conhecer o Deus que inspirou a Escritura. E ao longo do tempo tenho visto muitos religiosos estudando e se especializando nas Escrituras não para abençoar outras pessoas, mas para humilhá-las através do seu conhecimento. E não é isso que Jesus está ensinando. Cultive bons resultados na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, na sua vida financeira. Como têm sido os seus resultados na sua vida financeira? Quais têm sido os seus resultados? E o texto vai continuar dizendo: Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica. Levantando os olhos, viu uma grande multidão que se aproximava. Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para todo esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Observe que a Bíblia ela não mascara a intenção de Jesus ao perguntar: e agora, onde nós compraremos pão? Então o que está acontecendo aqui? Jesus sobe para ensinar, Jesus sobe para pregar e ele vê uma grande multidão se aproximando. Outros evangelhos, você vai encontrar isso em Mateus, em Marcos e em Lucas também. Eles vão trazer isso de forma mais detalhada, mas vamos nos ater aqui ao que o João nos escreve. Ele escreve que Jesus viu uma grande multidão. E ele pergunta: e agora, o que faremos? Imagina para você o rei do universo, aquele que faz todos os milagres, aquele que é dito como filho de Deus, o pão da vida, falando: e agora, o que eu faço? Imagina você com Jesus e Jesus perguntando para você o que nós deveríamos fazer, o que ele deveria fazer naquele momento. Entenda, Jesus mesmo já sabendo o que iria fazer, ele faz perguntas para pôr os seus discípulos à prova. Eu pergunto: se ele fez isso com os seus discípulos, você acha que não vai fazer isso com a gente? Entenda que às vezes o que você pede por um milagre às vezes é somente um processo pela qual você precisa passar. Jesus, antes dele iniciar o seu ministério, o Espírito levou, Mateus capítulo 4, verso 1, diz que o Espírito levou para o deserto para ser tentado. O próprio, não foi o inimigo, não foi o diabo, não foi as forças do mal, foi o próprio Espírito que conduziu Jesus até o deserto. Por quê? Porque aquele processo do deserto iria fazer com que Jesus saísse mais forte e preparado para desenvolver o seu ministério. Existem outros personagens da Bíblia que viveram processos desastrosos, mas depois de vivenciarem os processos, saíram de lá promovidos. José foi promovido a governador da nação mais poderosa da terra com roupas de prisioneiro. 3 amigos de Daniel tiveram que passar pela fornalha para serem promovidos a altos cargos no mais alto reino que tinha na época, que era o reino babilônico. Daniel teve que sair da cova dos leões vivo para que então um decreto fosse lançado em favor dele. Jó teve que perder tudo para que nós usássemos a sua história como inspiração e lição até os dias de hoje. Observe que os processos, a partir do momento que eles são vencidos e superados, eles trazem até a pessoa que os venceu e traz até o nome de Jesus fama e autoridade. Jesus só é pregado até hoje porque ele venceu os processos. Ele passou pela morte, ele passou pela morte de cruz, passou pelas feridas, venceu e matou a morte. Porque se Jesus não tivesse sido ressuscitado,
a nossa fé seria em vão. Se Jó só tivesse sido um cara rico e um bom pai, nós não lembraremos dele. Os processos, as perguntas que Deus coloca para nós respondermos a nossa existência, digamos assim, entenda perguntas como processos, entenda provações como processos, entenda desertos como processos, que às vezes o que você pede por um milagre é simplesmente um processo, para que você saia desse processo mais maduro. Às vezes um divórcio pode ser um processo, às vezes uma quebra de relacionamento pode ser um processo, às vezes uma quebra financeira pode ser um processo, às vezes uma doença emocional pode ser um processo. Não que Deus seja o autor do mal, mas porque Ele simplesmente abre uma porta, porque Ele não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar, e aí Ele sabe que através dessa porta que Ele vai abrir para este processo, você sairá muito mais maduro e fortalecido através das suas boas escolhas. Entenda? Não é que o processo vai te amadurecer simplesmente, mas você decidir passar pelo processo, aliado à força divina, é que vai te dar autoridade para a sua geração. Entenda que é um conceito muito profundo. Uma mudança de centro, ao invés de nós entendermos isso como um milagre ou como um castigo de Deus, nós entendemos isso como um processo no qual precisamos sobreviver. E existem alguns processos que você só precisa sobreviver. Verso 7, Filipe respondeu, temos 200 denários. 200 denários não... Ou melhor, Filipe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E aí acontece o milagre, e eu quero pular agora para o verso 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para orar e para ir para o monte. Observe todos os princípios que foram estabelecidos até aqui. Primeiro, as pessoas te seguem pelos resultados que você coleciona. Às vezes o que você entende, segundo, às vezes o que você entende como milagre é apenas um processo. E terceiro, foco na sua missão. Jesus, entendendo que aquela multidão iria querer proclamá-lo rei à força, ele se retirou e foi ter com o Pai. Ele se retirou e foi passar tempo na presença. Nós já falamos da presença em episódios anteriores. Ele se retirou de onde ele estava e ele foi em contato com a presença. Por quê? Porque ele sabia que naquele contexto ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele tinha um destino, ele tinha um chamado para que ele fosse cumprido. Ser rei ali naquele contexto não fazia parte do processo, não fazia parte do objetivo. Entenda, por melhor que a proposta possa parecer, se ela não estiver conectada com o seu propósito, então a proposta é em vão, o trabalho é em vão, o emprego é em vão, o curso da faculdade é em vão, o relacionamento, o namoro, o casamento é em vão se não estiver alinhado com o propósito que Deus já colocou no seu coração. Não troque o seu propósito por uma proposta qualquer. Jesus aqui, além de todo ensinamento espiritual acerca do pão da vida, ele deixa claro que nenhuma proposta que fugisse do seu propósito iria seduzi-lo. Ele deixa claro que nada que não estivesse condizente, congruente com aquilo que ele veio estabelecer aqui nessa terra, o iria parar. Pessoas o abandonaram, pessoas o deixaram, ele foi humilhado, mas ainda assim, ele se manteve firme naquilo para qual o Pai o tinha enviado. Querido, entenda. Não é porque a proposta gere mais dinheiro que você vai ser mais feliz.
Não é porque o rostinho da menina ou do menino é mais bonito que você vai ser feliz. Esteja conectado ao propósito eterno e nenhuma proposta vai te fazer desviar disso. Entenda, colecione bons resultados. Entenda e sobreviva, passe pelos processos da maneira certa, sem criar atalhos, sem criar caminhos. E terceiro, mantenha o foco naquilo que Deus colocou para que seja feito aqui na Terra através de você. A sua geração não vai ser impactada e você não será uma voz ativa para essa geração perdida, para essa geração desativada espiritualmente, se você não colocar em prática esses 3 passos. Para fechar esse momento, nós iremos fazer uma oração. Convido você do jeito que você está a fechar os seus olhos e se conectar conosco. Querido Pai que estás nos céus, nós entendemos que existem princípios a ser seguidos quando nós falamos de relevância em nossa geração. Quando nós falamos em propósito e destino cumprido, existem alguns passos que precisam ser cumpridos, existem alguns passos que precisam ser seguidos, assim como os passos que Jesus seguiu. E decidimos, ó Pai, ser pessoas crentes evangélicos de resultado. Decidimos, ó Deus, sobreviver e passar a entender os processos na qual estamos passando. Não apenas ficar nos perguntando por quê, Deus, e começar agora a se perguntar o para quê, Deus. E por último, decidimos manter o foco naquilo que o Senhor já estabeleceu no nosso coração. Prospere a nossa vida. Prospere a vida de cada um que estiver assistindo, que estiver ouvindo. Eu declaro em nome de Jesus que a partir disso uma nova perspectiva, um novo tempo irá surgir sobre a vida deste ouvinte. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa foi só a primeira parte de 3 mensagens, ok? Iremos ter essa e mais 2. Tivemos essa e vamos ter mais 2. E eu espero você no nosso próximo episódio. Siga a gente no Instagram, @JoãoXavier_7, para que você seja ainda mais abençoado. Compartilhe essa mensagem se fez sentido para você com o maior número de pessoas. E eu te espero no próximo episódio. Até mais!